O mês de outubro é especial para o futebol de Ribeirão Preto. É quando celebramos o aniversário de 105 anos de Comercial e 98 do Botafogo. E estamos aqui hoje na casa do jornalista e escritor Igor Ramos, que vai contar um pouquinho dessa história, já que ele teve a oportunidade de escrever um livro contando um pouquinho mais sobre a dupla Come Fogo. Vamos nessa, Igor? Vambora, vamos falar de futebol. Vamos nessa. Igor, primeiramente eu quero agradecer a receptividade aqui na sua casa, falar um pouquinho do aniversário de Comercial Botafogo, duas datas muito importantes, desde 1911 e desde 1918, o que representa para a cidade de Ribeirão Preto, para a região de Ribeirão Preto e para todo o estado de São Paulo, o aniversário da dupla Come Fogo. Paulo, é um prazer receber vocês aqui. E eu acho o seguinte, a história dos clubes ela se mistura com a história da própria cidade, né? Aliás, Ribeirão Preto passou a ser conhecida nacionalmente por causa do seu futebol também. O Comercial, depois o Botafogo, esses clubes projetaram a imagem da nossa cidade. Então, assim, o futebol de Ribeirão, ele caminha junto com a história da cidade, né? Os dois clubes, Comercial e Botafogo, a história deles caminha junto com a história de Ribeirão. Vamos começar esse bate-papo falando do início, né? Como surgiu? Como é que surgiu a ideia de se criar o Comercial Futebol Clube e também, anos depois, o Botafogo? Na verdade, assim, o futebol de Ribeirão ele chega no início do século passado e aí grupos, né, vão se formando e criando equipes de futebol, jogando entre si, justamente para ter essa união, né, para ter um aspecto social, ter o que fazer na cidade no ponto de vista da recreação. E o futebol era uma novidade, né, recém-trazido da Inglaterra para o Brasil, Ribeirão logo absorveu essa cultura. E aí os nossos clubes foram surgindo a partir da união de jovens. O Comercial, um grupo de jovens se uniu, resolveu montar uma equipe e essa equipe se desenvolveu. O Botafogo, a mesma coisa, só que numa casta social um pouco não tão favorecida, né, na Vila Tibério, onde existia até uma divisão, né, da porteira, enfim, até surgiram depois brincadeiras, piadas sobre o chulé, enfim, os pés descalços, até uma briga de classes, que faz parte do imaginário do futebol. Então surgiu juntamente com essas atividades sociais e esportivas que nasciam na cidade e que deram origem a esses dois times, né? E durante toda essa rica história dos dois times, vários jogadores de destaque, não só aqui no futebol local, mas também no futebol brasileiro. O que você pode destacar aí desses milhares de jogadores que passaram? São muitos, né, Paulo? Por Palma Travassa e também por Santa Cruz. Luiz Pereira também, por outros estádios também que foram a sede dos times aqui em Ribeirão. São muitos, a gente tem aí desde Pequitote, jogadores lá no Botafogo, nós tivemos o Carrapato no Botafogo, são jogadores que hoje a meninada não sabe, né, quem são esses caras, mas assim, na época eram craques, até que tiveram chance de ir embora de Ribeirão Preto. O Axê, pelo Comercial, teve chance também de jogar fora, jogou no Corinthians. Isso lá atrás, quer dizer, quando não tínhamos uma cultura de exportar jogadores, né? Mas esses jogadores, Orozimbo, por exemplo, também no Comercial, jogadores que ganharam projeção nacional naquela época. Aí a gente começa a caminhar, aí a gente tem uma lista muito grande de jogadores, até os mais contemporâneos. Os contemporâneos Mauricinho no Botafogo, no Comercial, perdão, no Botafogo aí, tantos outros, Raiz, Sócrates, Zé Mário, é uma lista muito extensa. Mas o que vale destacar? Desde lá de trás, né, Paulo? Esses jogadores sempre tiveram, o Comercial, o Ribeirão, o Botafogo, sempre exportaram atletas. Não é uma coisa assim, recente, contemporânea. É desde lá de trás, né? Eu queria que você me dissesse um jogador de cada time que representasse esses times nesse momento. Nacionalmente, a gente poderia destacar talvez o Mauricinho, por ter chegado em seleção brasileira, ter vestido a camisa do Comercial e chegado à seleção brasileira como atleta do Comercial, mas aí no mesmo patamar eu tenho que pôr quem? O Sócrates, né? Que é um jogador que projeta o Botafogo até hoje. Mas aí sempre tem controvérsia. Mas o Zé Mário. Então dá pra gente fazer uma lista enorme aqui. O Zé Mário só não foi mais porque faleceu, morreu muito jovem. Senão poderia estar falando do Zé Mário e não estar falando do Sócrates. Mas não dá pra não falar do Botafogo e não falar do Sócrates escolhendo um só. Seguindo essa linha de raciocínio, já que eu te apertei, vou te apertar mais um pouquinho. Vamos lá. Quero saber a opinião do jornalista e escritor Igor Ramos, a escalação ideal da dupla. Nossa, mas aí você me pega de surpresa, Paulo. Ao invés de escalar para não cometer injustiças,
eu vou dizer o seguinte, que para mim, até porque daqui acho que sairia a minha seleção como sairia do outro time. Então, para mim, o time de 66 do Comercial é a sua seleção. Falei do Mauricinho nacionalmente. Porém, a equipe que mais deu resultado para o Comercial, a mais querida, a mais marcante é a de 66. Então, eu acho que essa seria a minha seleção, né? Até mesmo com o Mauricinho no banco, vamos dizer assim. E enquanto isso, no Botafogo, eu também colocaria o time de 77 no mesmo patamar. Até porque nesse time de 77 tem o Sócrates, que eu citei como o mais emblemático. E tem o Zé Mário, que também gera uma polêmicazinha. Então no Botafogo fica mais fácil, né? A gente sabe que o Come Fogo gera sempre polêmica. O que você pode destacar desse livro aí também? Então no meu livro, ele foi lançado em 2012. De 2012 para cá, a gente tinha que levantar rapidinho quantos jogos, mas até 2012 eu computava 164 clássicos, independente de fase amadora ou não. E o detalhe, Paulo, no meu livro, na pesquisa que eu fiz, eu descobri 3 jogos que até então ninguém nunca tinha colocado, né, nas estatísticas, nem os mais antigos jornalistas, ninguém nunca tinha encontrado. Eu logo de cara já começo o livro falando que o Comercial venceu o Botafogo por 8-0. E não é assim, aqui no caso não é um chute, não é nada. Aconteceu no dia 1º de agosto de 1920, esse jogo que tá aqui, ó, documentado, ó. Tá aqui o registro. Então eu usei do princípio que o Comercial utilizou o seu time principal e o Comercial usou o seu time em reserva porque tinha vários jogadores. O Botafogo não, tinha poucos jogadores e usou o que tinha de melhor. 8-0 hoje tem impacto. Na época não representou nada, porque o Botafogo tinha acabado de começar a sua história e tinha poucos jogadores, muitos atletas que ainda... Não era a rivalidade que a gente encontra hoje. Não era. E 8-0 naquela época seria hoje um 4-0, vamos dizer assim, uma goleada. Então esse 8 tem peso hoje, mas tem vários atenuantes pro botafoguense. E pro Comercial é legal, porque é mais um jogo que entra na história, na estatística e que favorece. Então, na minha pesquisa, esse é o primeiro encontro entre os dois times de Ribeirão Preto em 1920. O que você prevê para um futuro próximo para o futebol, não só aqui da nossa região, da nossa cidade, mas no Brasil como um todo? Eu vejo um cenário muito preocupante. Não vou dizer que os clubes vão entrar em extinção, mas eles vão perder a sua importância aqueles que não entrarem no funil. Eu explico. Hoje, os calendários estão mais enxutos. Os campeonatos estaduais estão cada vez menos prestigiados. E aí que é a essência, vamos dizer assim, para a derrocada dos times do interior que vivem basicamente dos campeonatos estaduais. A não ser aqueles que hoje estão se projetando, entrando no calendário nacional, né? Buscando alternativas de calendário, porque a tendência é que o campeonato estadual, que antes era super valorizado, passe a ocupar cada vez mais um segundo plano, ou de repente até o terceiro. Bom, Igor, para a gente encerrar esse bate-papo regado de muita história, como não poderia ser diferente, qual que é a sua mensagem para celebrar esses 98 anos do Botafogo, esses 105 anos do Comercial? O futebol de Ribeirão é muito rico, a gente podia passar a tarde toda aqui, ia ser muito legal conversar sobre isso. Mas para ser bem objetivo, Paulo, dar os parabéns para esses clubes, né? Para essa comunidade, não só para os clubes, mas para a comunidade que envolve, porque o futebol não é nada se ele não tiver envolvimento das pessoas, né? Então, nesse momento em que os dois times comemoram os seus aniversários, a gente tem que comemorar primeiro pela existência ainda deles, porque o cenário contribui para que os clubes do interior cada vez mais sofram e até entrem em processo de desaparecimento. Acho que não vai acontecer com os nossos, porque são muito grandes, mas a gente não pode dar brecha para que isso aconteça. Então, parabéns a vocês que são torcedores dos dois times, continuem acreditando, vão ao estádio, porque um estádio sem torcedor, um estádio vazio é um estádio sem alma. Tá certo, Igor, eu agradeço aí toda essa aula de história sobre o futebol de Ribeirão Preto. E mais uma vez, nós da TV Câmara desejamos aos clubes de Ribeirão Preto, aos torcedores comercialinos e botafoguenses, um feliz aniversário e que essa data possa se repetir ainda por muitos e muitos e muitos anos e tragam também algumas taças, algumas boas recordações, como a gente tem feito aqui, a gente possa ter de novo esse bate-papo e contar novas histórias e histórias vitoriosas. E que surjam outros livros com muito mais história, né, Paulo? É isso aí. Pessoas lá na frente escrevam mais e contem boas histórias. Parabéns, Comercial, e parabéns, Botafogo.